Brasil! Bem-vindos ao especial Perspectoro de 2025, com as perspectivas da economia e das bolsas em 2025, diretamente dos estúdios da nossa querida B3, a Bolsa do Brasil. E se eu pudesse contar, a melhor novidade de 2025 é a nova ferramenta inédita que a B3 lançou com a Receita Federal para calcular o imposto de renda. Vai se chamar REVAR, de renda variável, é claro, que vai facilitar muito a nossa vida, vai ajudar os investidores na hora de apurar os ganhos, calcular o imposto e gerar as DARFs. Graças a Deus! Era isso que faltava para a Bolsa do Brasil ficar perfeita. Agora, prever o que vai acontecer na economia e nos mercados globais nos meses à frente é bem mais difícil. Mas 2025, com o início do governo Trump nos Estados Unidos, com uma China desesperada para voltar a crescer 5% ao ano e o governo Lula entrando na segunda metade do mandato com o dólar a 6, essa tarefa ficou ainda mais difícil. Prever é muito difícil. 2025 é um ano de muita imprevisibilidade. Então, saibam que qualquer previsão hoje é um risco e pode dar errado, né? Mas eu vou traçar algumas rotas e cenários que podem te ajudar a ver o contexto certo com mais clareza e navegar com mais segurança nesse mar revolto que a gente está passando. O que sabemos é que a economia global parece ter atingido um certo equilíbrio, crescimento moderado, inflação arrefecendo e juros em trajetória de queda. Isso parece ser um presságio, um bom presságio para os mercados no ano que vem. Já estamos há 5 anos do estouro do coronavírus e eu tenho a sensação de que 2025 vai ser um ano em que vamos realmente voltar ao normal. Mas não podemos esquecer dos riscos, né? Novos impostos dos Estados Unidos contra os nossos produtos e contra produtos de outros países, novas regras, né? A piora das guerras que estão acontecendo, a escalada dos riscos geopolíticos no geral. A inflação pode dar um trabalho no sprint final para matar a inflação, né? E eu ainda tenho a sensação de que a Europa está numa encruzilhada por seus modelos de crescimento e a China também. No Brasil, temos nossos próprios fantasmas. O quadro que se pinta para 2025 na macroeconomia do Brasil é no mínimo desafiador. Juros altos, inflação em alta, fiscal descontrolado, desaceleração econômica e exterior incerto. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Perspectoro 2025. Primeiro ponto: onde investir em 2025? A resposta depende de diversas variáveis. Com o cenário econômico global em transição e o local cheio de incertezas, 2025 traz muitas oportunidades e novos desafios para os investidores. Dito isso, a primeira dica é diversifique. A segunda é diversifique e a terceira é diversifique. Enquanto as economias globais projetam redução dos juros, no Brasil é esperado uma alta forte nos juros, com a taxa Selic podendo chegar a 15%. O mercado é mais pessimista e já está enxergando os juros a 17% ao ano. Sendo que o presidente da República disse que vai dar um jeito nesses juros altos porque eles não têm razão para estarem onde estão. Então, por um lado, se o Banco Central elevar os juros para conter a inflação, isso deve beneficiar a renda fixa, e por isso, né, pode ser o ativo do ano. Na renda fixa, temos os títulos públicos do Tesouro Selic, né, que ficam bem atrativos com os juros altos. Tem uma parcela maior na sua carteira de títulos públicos pós-fixados para esse cenário. Mas se por alguma razão os juros caírem e o mercado entender que as expectativas de inflação estão muito altas ou o risco fiscal é muito forte, o dólar pode disparar e isso vai pegar mais na inflação. Por isso, tenha ativos atrelados à inflação, né, como os títulos do Tesouro que pagam IPCA mais alguma coisa. E claro, tem que ter renda variável. A renda variável tem que estar na tua carteira de investimentos em 2025. Não só pela diversificação, mas porque qualquer melhora no cenário, a bolsa vai saltar. Primeiro, porque a bolsa está muito barata em dólar. E quando o estrangeiro decidir voltar, entrar na bolsa, vai jogar a bolsa para cima com tudo. Vai impulsionar a B3. Segundo, porque a bolsa também está atrativa em reais quando a gente analisa os múltiplos da B3, né? Que é a relação preço-lucro das empresas, que está negociando a 7,2 vezes, né? 7 anos e quase 2 meses. Muito abaixo da média histórica dos últimos 10 anos, que fica perto de 10 vezes. Terceiro, as empresas brasileiras oferecem rendimentos generosos e o crescimento global e local
vai beneficiar as nossas companhias. Quarto, várias casas de investimentos já estão projetando o Ibovespa acima de 140 mil pontos para o fim do ano que vem. Ou seja, muita gente enxergando potencial de crescimento. Quinto, como a economia brasileira está crescendo, a projeção é de resultados robustos nas companhias mais sólidas, as chamadas Blue Chips, que são negociadas aqui na B3, as maiores empresas da B3. Então, para essa parte da carteira que fica em bolsa, a recomendação é procurar ações, leia-se, empresas, né, seja sócio de empresas, com bom histórico. E a minha recomendação é você montar uma estratégia de longo prazo, de 3 a 5 anos. Eu sempre recomendo empresas boas, pagadoras de dividendos, especialmente quando elas estão mais baratas na bolsa. Porque quando você recebe um dividendo, é como se você estivesse vendendo um pedacinho das ações que você tem, da empresa que você tem, no valor que ela realmente vale, no lucro que ela está dando. E se você recompra essa mesma ação, você paga bem mais barato do que você teoricamente vendeu, né? E quando você faz isso por muito tempo, é aí que acontece o tal do efeito bola de neve que as pessoas tanto falam. O efeito dos juros compostos, a oitava maravilha do mundo, de acordo com Albert Einstein. Procure empresas maduras, com menor necessidade de investimento e, de preferência, com capacidade de repasse de inflação para o consumidor final, o que mitiga o risco inflacionário. A sua empresa valoriza com a inflação. Fale com o seu assessor de investimentos. Mas eu não quero dar nenhuma dica de empresas, mas alguns setores, seguradoras, bancos, empresas de energia elétrica, de saneamento. A estratégia de busca por dividendos é sempre bem-vinda para o Torinho, mas ainda mais em momentos de incerteza macroeconômica. A diversificação internacional também é necessária, dólar também tem que estar na tua carteira. Pô, olha o que aconteceu com o dólar em 2024, né? Mas tem que estar com pesos que se adequem com o teu perfil de investimento. Se você for agressivo, procure comprar até algumas criptomoedas, como o Bitcoin, mas lembre-se que ela subiu demais, então seja cauteloso a alocar, haja com ponderação. Vale dizer que quem for muito conservador pode até parar de assistir isso aqui. Isso aqui é para investidores, no mínimo, moderados, né? Talvez não é para você. Você tem que colocar tudo em renda fixa e pronto. Você tem que ser, no mínimo, moderado ou agressivo para diversificar na bolsa, para diversificar nessas coisas que eu estou falando. ETFs, né? Aliás, não se esqueça dos ETFs. Tem de tudo. Tem índices americanos aqui na B3, tem ETF de ouro, né? Você tem que ter ETFs também, que são negociados aqui na nossa querida B3. Resumindo, não se esqueça de balancear bem o seu portfólio de acordo com o seu perfil de risco. E lembre-se que as apostas nas bets não são investimento, é entretenimento e você vai provavelmente perder. Segundo ponto, o dólar vai para 7 e o Bitcoin vai para onde? As criptomoedas, aliás, né, chamaram a atenção mais uma vez em 2024. Incrível, o Bitcoin passou a marca dos 100 mil dólares pela primeira vez na história, dia 5 de dezembro. Para 2025, tudo indica que as criptos devem continuar subindo. O otimismo dos analistas deriva dos investidores terem virado a chave e agora enxergam as criptos com outros olhos. Agora, as criptos são ativos para diversificar a carteira de investimentos, principalmente depois que em 2024 esse investimento ficou muito mais fácil de ser feito. Primeiro, pelos ETFs de Bitcoins, né, que foram lançados, e depois pelas corretoras passarem a oferecer esse tipo de ativo. A vitória do Donald Trump nos Estados Unidos foi o impulso mais forte das criptos. E do Bitcoin também, que saltou para cima dos 100 mil dólares, já que o Trump prometeu fazer dos Estados Unidos a capital das criptomoedas e fazer uma reserva federal, uma reserva nacional dos Estados Unidos estratégica de Bitcoin, né? E isso pode contagiar outros países. Então, não só os Estados Unidos podem comprar criptomoedas para o governo deles, como outros países podem decidir fazer o mesmo. Mas lembre-se, todo cuidado é pouco, luz amarela nisso aí. Muitos oráculos de investimentos, como por exemplo o Warren Buffett, seguem firme dizendo que esse ativo sem lastro vale zero. E o dólar? Bom, o dólar é imprevisível, é o ativo com mais variáveis exógenas que tem no mundo. Eu diria que é impossível prever o dólar, principalmente no curto prazo. Mas lá fora,
o dólar está com tendência de alta, já que as políticas de Donald Trump são inflacionárias, o que pressiona os juros americanos para cima e, consequentemente, puxam a moeda americana para o alto. Trump também vai estimular o crescimento dos Estados Unidos, outro fator que pode fortificar o dólar perante o resto do mundo. Por aqui, o dólar contra o real deve continuar aquecido. Muitos analistas já projetam o dólar a 7, já que no último mês de 2024 o dólar foi para cima de R$6 e bateu recordes históricos. A falta de credibilidade fiscal e o temor de uma ingerência na nova composição do Banco Central, majoritariamente escolhida pelo presidente Lula, crítico feroz da alta de juros, também pode machucar o nosso real, o que faz o dólar subir. Por outro lado, as taxas de juros mais altas podem derrubar o dólar. Se o Banco Central do Brasil subir os juros, o dólar tende a cair, porque juros mais altos atraem dinheiro de fora, né, capital dos estrangeiros, né, para investir em renda fixa. Os estrangeiros trazem os dólares, vendem os dólares para aplicar em títulos de renda fixa aqui no Brasil para receber os juros altos. Aí tem que aplicar em real. Terceiro ponto. Para onde vão as commodities? A grande preocupação é que as cotações das commodities caiam em 2025 se o presidente eleito Donald Trump impuser tarifas que está ameaçando colocar. As commodities podem pesar. Por quê? Porque uma guerra comercial vai penalizar economias como Europa e China, o que pode resultar numa demanda menor por commodities. Se demanda menos, o preço cai. A expectativa de um dólar mais forte também vai pesar nas commodities. Tudo fica mais caro, as pessoas compram menos. O minério de ferro está exposto aos riscos de desaceleração da China, já que o mercado imobiliário deles é quem mais demanda aço. Mas alguns bancos têm estado, pelo menos, otimistas com o minério de ferro e pessimistas com o aço. E se a China fizer estímulos mais fortes na sua economia, aí sim o minério pode voltar a brilhar. Esses cirizes! Além disso, o Donald Trump é favorável ao aumento da produção e exportação de petróleo dos Estados Unidos, o que aumentaria a oferta global e tenderia a derrubar o preço do petróleo. Mas as tensões geopolíticas e a extensão dos cortes de produção pela OPEP+, podem puxar o preço do petróleo para cima. Já o ouro teve um ano estelar e as expectativas é de continuar pressionado em 2025. O metal precioso, o touro de ouro, é feito de ouro. O metal precioso é uma proteção para os riscos geopolíticos, mas também uma proteção contra qualquer notícia negativa dos Estados Unidos e, no caso da inflação continuar persistente por lá. E assim, o ouro pode continuar renovando recordes em 2025. Mas se o Trump conseguir acalmar a situação geopolítica do mundo, o ouro pode arrefecer. E se muita gente quiser realizar lucros, já que as guerras não estão se intensificando, o metal precioso pode sofrer no ano que vem. Quarto ponto, o equilíbrio das contas públicas foi um sonho de verão? A maior preocupação dos investidores em 2024 foi o cenário fiscal. E, infelizmente, esses temores continuarão em 2025. O alerta vermelho foi acionado. O mercado segue considerando que o pacote de corte de gastos é insuficiente para travar os déficits fiscais e chegar ao superávit prometido pelo governo. Mesmo a aprovação desse pacote modesto depende de acordos e alianças entre o Executivo e o Congresso. A eleição para a presidência do Senado e da Câmara em fevereiro é uma data-chave para analisar a governabilidade do governo Lula. Abril é outra data importante. É o mês que o governo precisa encaminhar ao Congresso o projeto do orçamento de 2026, que vai ser ano eleitoral. O maior risco para o equilíbrio fiscal gira em torno da promessa de campanha do presidente Lula: isentar o imposto de renda de pessoas que ganham até R$5 mil. O governo disse que essa reforma da renda vai ter impacto zero, vai ser neutra, porque eles vão implementar uma alíquota mínima de imposto de renda de 10% sobre rendimentos de quem ganha acima de R$50 mil. E de acordo com a equipe econômica, essa receita vai ser suficiente para compensar essa renúncia de receita estimada em 35 bilhões de reais. Como esse projeto ainda não foi encaminhado ao Congresso, existem muitas dúvidas sobre a nova tabela do imposto de renda e o impacto real dessas medidas. O mercado já fala que vai ser preciso um novo pacote de corte de gastos, ou a suspensão das despesas, ou a criação de novos impostos para cumprir a regra fiscal. Não dá ideia, não vou dar ideia. Será que o Brasil realmente vai conseguir ter déficit zero em 2025? Eu não sei. O que eu sei é que precisamos de controle nas contas públicas. Imediatamente, já, agora. É preciso compromisso sob a pena da inflação e o dólar dispararem mais. E é o pobre que vai mais sofrer. Quinto ponto, Trump 2.0 e Musk vira político.
O Donald Trump vai tomar posse no dia 20 de janeiro nos Estados Unidos e ele, sem dúvida, vai ser um dos grandes protagonistas de 2025. Suas promessas são políticas inflacionárias, que devem jogar gasolina no dólar e levar o Banco Central americano a parar de cortar as taxas de juros mais cedo do que o esperado. Ou, quem sabe, até não cortar no ano que vem. A expectativa é que no fim do mês a expectativa era que o Banco Central americano ia cortar os juros 3 vezes, né? Mas aí com a fala do presidente do Banco Central no dia 18 de dezembro, né? Aquele dia fatídico que a bolsa sabia 3,15, né? O dólar bateu 6,31, as apostas mudaram para só 2 quedas de juros nos Estados Unidos no ano que vem. E pode continuar mudando para 0. Vamos ver o que vai acontecer com o Trump. Entre as promessas dele estão: 1. Impor tarifas a produtos importados da China, México, Canadá e outros países, como o Brasil. Ele chegou a advertir o Brasil por causa das taxas. Isso vai elevar o preço desses produtos dos Estados Unidos e abrir caminho para que produtos americanos similares também possam subir os preços, ou seja, inflação. 2. Acabar com a imigração ilegal. Vai aumentar o salário médio, porque muitas empresas que contratam ilegais vão ter que contratar americanos, né? Ou vai ter que fechar as portas. 3. Reduzir os impostos para as empresas americanas, o que tende a aumentar o lucro dessas empresas. As empresas listadas na bolsa devem atrair capital estrangeiro, que deve impulsionar a bolsa. Vai entrar mais dinheiro, dólar mais forte, impulsiona a bolsa. Inflação. Além disso, as políticas de Trump também devem impulsionar a economia americana e todo mundo sabe que as economias aquecidas são inflacionárias. A boa notícia é que isso, pelo menos, pode beneficiar outros países como o Brasil. Ele também prometeu menos regulamentação, bom para as empresas e para as criptomoedas. O cara que ele escolheu para comandar o Tesouro americano tem um plano chamado 333, 3 vezes 3 vezes 3, né? Uma coisa assim. Isso significa que o projeto desse cara provê um crescimento real do PIB de 3%, reduzir o déficit fiscal para 3%, atualmente está em torno de 7%, e aumentar a produção de petróleo em 3 milhões de barris por dia, de 13 milhões para 16 milhões de barris por dia, lá nos Estados Unidos. O resultado disso seria a manutenção de um dólar alto, o que não é muito bom para o Brasil. Outro escolhido do Trump para seu governo foi o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com 2,5 trilhões de patrimônio. O dono da Tesla, o dono do X, também deve ser um destaque muito forte em 2025. Será que o Musk vai conseguir imitar a motosserra do Milley? Será que vai fazer isso no estilo americano? Ele vai comandar o departamento que tem o objetivo de cortar gastos desnecessários, algo equivalente ao tal do pacote de corte de gastos que a gente tanto precisa por aqui. 6º ponto. O que esperar da economia para 2025? O cenário macroeconômico do Brasil deve seguir desafiador. O ano não começa fácil, o dólar está disparado, a inflação acima do teto da meta, a dívida pública só aumenta e os investidores continuam muito receosos, depois de perder muito dinheiro apostando no Brasil em 2024. Em dólar, a bolsa caiu 30% no ano passado. Ou seja, o investidor estrangeiro não gostou nem um pouco do voto de confiança que deu ao Brasil em 2024. A inflação, ano passado não, 2024, estamos nesse ano ainda. A inflação preocupa. Por enquanto, a expectativa é que deva fechar 2025 em mais de 5%, ou seja, vai superar o teto da banda, o teto da meta, né, da banda superior da meta, que é 4,5%. A meta da inflação é 3%, né, tem 1,5% de banda de tolerância, vai ser acima da banda de tolerância. Mas com a economia aquecida, o dólar muito mais alto do que era esperado e a projeção das carnes muito caras, a inflação pode piorar. O problema fiscal vai continuar no foco das atenções aqui no Brasil, com viés de alta que pode levar a dívida pública a bater 83% do PIB. Terrível! A taxa de desemprego, que está na mínima histórica, de 6,2%, né? E mesmo se aumentar um pouco, se piorar, ainda pode gerar pressão inflacionária, que pode pressionar o Banco Central a subir ainda mais os juros. Um conceito que pode voltar a ser falado é se o país vai entrar ou não na chamada dominância fiscal, que é quando a alta de juros já não faz mais o efeito esperado para controlar a inflação, já que a política fiscal vira dominante sobre a política monetária. Em português, claro, a inflação sai de controle. 2025 precisa ser o ano de ajustes, que traga a credibilidade fiscal de volta, que coloque um freio na inflação e que, finalmente, o país volte a cortar os juros de maneira responsável. O momento é agora. 2026 é ano eleitoral, é ano de eleição presidencial e é muito menos provável que esses ajustes sejam feitos por lá. É isso aí! Eu sou Pablo, diretamente dos estúdios da nossa querida B3, a Bolsa do Brasil. Um lindo 2025 para todos vocês. Espero que seja um ano cheio de prosperidade, saúde e sucesso. Um beijo no coração de todos os investidores da B3. Ai, Torinho! Ai!
Torinho!